Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Começaram os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Catanduva, Esporte Clube São Bernardo, Red Bull Bragantino 2 e Marília saíram na frente, venceram. Melhor ainda para o Catanduva, que venceu lá em Porto Feliz o Desportivo Brasil por 1-0. Para o Esporte Clube São Bernardo, que também venceu fora de casa lá em Sertãozinho, ganhou do Sertãozinho por 1-0. O Red Bull Bragantino 2 ganhou em casa por 1-0 do Grêmio Prudente, vai ter que jogar em Presidente Prudente. A mesma coisa o Marília, que de virada fez 2-1 no Votuporanguense, agora vai ter que vencer, empatar, né, em Votuporanga. Vamos lembrar que dois resultados iguais, nós temos pênaltis. O Desportivo Brasil tem que ganhar pelo menos de um gol de diferença lá em Catanduva para poder levar para os pênaltis. Para ele se classificar, ele tem que ganhar por 2 ou mais. Mesma coisa para o Sertãozinho. Vai ter que ganhar pelo menos por um gol de diferença em São Bernardo do Campo ou por 2 para se classificar no tempo normal. Tanto Catanduva como o Esporte Clube São Bernardo jogam pelo empate e jogam em casa, certo? O Grêmio Prudente vai jogar em casa tendo que ganhar por 2 gols de diferença ou mais para se classificar no tempo normal. Se ganhar por um gol, vai para os pênaltis com o Red Bull Bragantino. Mesma coisa o Votuporanguense, vai ter que ganhar de 2 ou mais para se classificar no tempo normal do Marília. Se ganhar por um, vai para os pênaltis. Marília, Red Bull Bragantino 2, Esporte Clube São Bernardo e Catanduva jogam pelo empate na segunda partida. Vou falar sobre tudo isso, todos os detalhes dos jogos de ida das quartas de final da Série A3 e até a fichinha técnica. Peguei a fichinha técnica dos jogadores que atuaram e tal, tudo para você. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Já gravei o vídeo da Série A4, daqui a pouco vou gravar das semifinais da Série A2. Enfim, dê o seu like, dê sua opinião, dê sua informação. Vamos trocar ideia que a gente faz sempre no meu Twitter e no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então é isso, Série A3 pegando fogo. Os jogos de volta acontecerão no próximo sábado, 6 de abril. Depois eu vou passar direitinho para vocês os horários. Mas vamos começar com o primeiro jogo de ontem. Todos os jogos foram ontem, sábado, dia 30 de março. O primeiro jogo foi em Porto Feliz, lá no Ernesto Rocco. Né, 357 pagantes apenas. Né? A torcida do Desportivo Brasil não é uma torcida grande, a gente sabe disso. Né? O Catanduva começou fazendo 1-0 com o Gustavo Henrique logo no começo do jogo, logo com 9 minutos de jogo. O Catanduva, que é um time extremamente ofensivo, um time que fez grande campanha nessa competição e tal, né? Faz 1-0 com o Gustavo Henrique. A gente teve um jogo bem disputado, calor terrível, né? Porto Feliz, 3 horas da tarde, estava muito quente. A gente pode falar que esse gol do Gustavo Henrique foi um belo gol, porque ele foi lançado, meteu, dominou, saiu o goleiro, deu aquela tapinha por cima, 1-0. O Desportivo Brasil foi pro tudo ou nada, o time do Fábio Totti foi pro tudo ou nada. O Murilo chegou a perder um gol incrível numa cobrança de falta, a bola sobrou no segundo pau, ele perdeu um gol incrível na pequena área, e essa foi a chance mais clara do Desportivo Brasil no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aí o Fábio Totti colocou o estreante Cristian Noto, ele já foi 2 vezes artilheiro da Bezinha pela Independente a Inter de Bebedouro. A Ponte Preta contratou, mas ele não conseguiu vingar lá na Ponte. E agora o Desportivo Brasil contratou para essa reta final. Ele entrou no lugar do Luqueta que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, do comercial e tal, e no segundo tempo. E aí o Christian fez o gol de empate, mas estava impedido de cabeça. Chegou a fazer aos 11 minutos. E depois fez o goleiro Felipe do Catanduva fazer uma grande defesa aos 40 do segundo tempo. O Independente foi valente, foi com tudo para cima no segundo tempo. O Catanduva inteligente, se fechou, marcou forte, ia nos contra-ataques e conseguiu uma vitória espetacular fora de casa. Agora pode empatar dentro de casa e se perder por um gol de diferença ainda vai para os pênaltis. Enfim, tem uma ampla vantagem o time do Ivan Canella. Catanduva jogou e venceu com Felipe, Romailson, Rodrigo, Brumati e Renan. Lica, depois o Índio, David, Sarafini, depois entrou, Pedrinho, Thiaguinho, depois entrou o Brinquedo, Caio Vieira, depois entrou o Luiz Fernando, Gustavo Henrique, depois entrou o Chuck. Esse é o time do Ivan Canella, o time que está fazendo grande campanha e que venceu o Desportivo Brasil fora de casa. Dentro de casa, o Desportivo Brasil perdeu com Levi, Jairo, depois Juan, Vitor Caetano, Barreto, Renan Chaves, Caio, depois Cauã,
Padilha, depois Pablo Nereu, Rafael Vinícius, Marcelinho, depois Lincoln, Luqueta, depois Cristian Noto e Murilo, o time do Fábio Totti. Agora a vantagem é toda do Catanduva, que vai inclusive jogar em casa. Esse foi o jogo das 3 horas de ontem. Às 17 horas tivemos Sertãozinho e Esporte Clube São Bernardo. Esporte Clube São Bernardo foi fazer o seu gol da vitória aos 51 do segundo tempo. Notem como o jogo foi equilibrado, muito equilibrado. O Baggio do Sertãozinho teve uma grande oportunidade no primeiro tempo. Em seguida, o Railson de cabeça também. O Railson defendeu uma cabeçada do Guilherme Pires, também uma grande chance do Esporte Clube São Bernardo. William Monteiro de cabeça quase marcou para o Sertãozinho. O Rangel cobrando falta quase marcou para o Esporte Clube São Bernardo. Essas duas chances para cada um foram as principais num jogo lá no Frederico Dalmaso com 1.480 pagantes lá na cidade de Sertãozinho. Veio o segundo tempo, continuou a mesma pegada, o mesmo equilíbrio. O Alan Leite com 6 minutos teve uma grande chance para o Sertãozinho. O Guilherme Pires teve uma grande chance para o Esporte Clube São Bernardo. Depois o Inácio, um chute de fora da área, quase marcou para o Cachorrão do Grande ABC. Aí o Taylor, um dos artilheiros do campeonato, quase marcou para o Sertãozinho. Aos 32 o Taylor meteu uma bola na trave e o Sertãozinho quase abriu o placar. Depois o Gustavo Santana mandou uma bola na trave, quase abriu o placar para o Esporte Clube São Bernardo. Nesse tipo quase, a gente estava acreditando que o 0-0, até que aos 51 minutos, sem brincadeira, o Felipe, o goleiro, deu reposição de bola, um chutão. A bola veio parar no pé do Douglas, o Douglas ajeitou e fez 1-0 para o Esporte Clube São Bernardo aos 51 do segundo tempo. Se você for ver o que foi a partida, é injusto para o Sertãozinho, né? Todos os canaviais sofreu com esse gol. Futebol é isso, o Esporte Clube São Bernardo foi perder a invencibilidade ao longo de toda a competição, só na última rodada, fez uma campanha brilhante e com o gol do Douglas acabou vencendo por 1-0. Deixa eu pegar a fichinha técnica aqui para passar para vocês desse grande jogo, 1.480 pagantes. Sertãozinho perdeu com Railson Salles, Guilherme Café, do Bahia Krieger, William Monteiro, Ferreira, Baggio, depois Natanael, Brau, depois Pericles, Taylor, Alan Leite, depois Denilson, o técnico é o Elias. Lembra que o Paulinho McLaren, infelizmente, o time não engrenou e quase zona de rebaixamento. O Elias pegou lá meio que interino, tá... O Sertãozinho desabou a jogar bola e tá brigando. Esporte Clube São Bernardo jogou com Henrique, João Vitor, Luiz Felipe, Wesley Brito, depois o Yuri Santana, Dudu, depois entrou Inácio saiu machucado e entrou Riquelme. Derek, depois Vitor Hugo, William, depois Giovanni, Rangel, Guilherme Pires, Gustavo Santana e Douglas. Esse é o time do Renato Peixe, grande campanha. Esporte Clube São Bernardo agora joga em casa, podendo empatar para se classificar, certo? Se perder por um gol vai para os pênaltis, por 2 ou mais aí sim ele é eliminado. Agora vamos para 5 horas também, o jogo do Red Bull Bragantino 2 e o Grêmio Prudente em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino 2 é o time do Red Bull Bragantino, que é do Brasileirão, do Paulistão, é um time que faz sub-23, a molecada vai sendo preparada até para o time de cima, ou enfim, aquela coisa. 535 pagantes em Bragança Paulista, num jogo também muito igual, muito igual. O Red Bull Bragantino tem bom ataque, o Grêmio Prudente também, inclusive tem até o artilheiro do campeonato, o Grêmio Prudente, né, que é o Maranhão com 9 gols. Enfim, um jogo que foi lá e cá, o Everton, uma bola rente à trave no primeiro tempo, aos 43 do primeiro tempo. O jogo, o Lelkovic também teve uma grande oportunidade para o time do Grêmio Prudente. O Rodrigo Andrade quase fez um gol olímpico para o Grêmio Prudente. E naquela coisa de quase, o Cauê, num passe do Caetano, acabou fazendo 1-0 para o Red Bull Bragantino. Um jogo que foi com chances iguais, um jogo mais truncado, também muito calor, mas aí já era mais 17 horas, o segundo tempo já foi mais ameno e tudo. Mas de qualquer maneira, a gente pode falar que esse jogo extremamente equilibrado, tudo pode acontecer, né? Porque o Red Bull Bragantino agora vai jogar em Presidente Prudente no próximo sábado. Tem a vantagem do empate, que é sempre uma boa, principalmente para um time que faz muitos gols e que tem um ataque muito veloz. Mas o Grêmio Prudente, que é um mandante também competente, vai ter o apoio da sua torcida. Enfim,
1 a 0, gol do Cauê. Aliás, o Cauê que entrou no lugar do Vinícius Pereira e acabou resolvendo no segundo tempo, aos 38, num passe do Caetano. Bom, 1 a 0, o Red Bull Bragantino 2 jogou com Gustavo Reis, Dija, depois Vinícius Lago, Cauã Martins, Marcos Paulo, João Douglas, André Cardoso, depois Chumbinho, Diogo, depois Marcelinho, Caetano, Everton, depois Vitinho, Vinícius Pereira, depois Cauê e Gabriel Amaral, o técnico Fernando Seabra, que está comandando o Red Bull Bragantino 2. O Grêmio Prudente do Luiz Carlos Martins, que saiu do comercial para assumir o Grêmio Prudente, jogou com o Luiz, Juan Pablo, Luan e Félix Jorge, Helder, depois Yuri, Leukovic, depois Matheus Moreira, Zé Vitor, depois Matheus Silva, Murilo, Rodrigo Andrade, depois Marcondelli, De Paula, depois Hugo Borges e o artilheiro da competição, que é o Maranhão, com 9 gols. 1 a 0, jogo também equilibrado, e agora o Red Bull Bragantino vai jogar lá em Presidente Prudente no próximo sábado. Finalizando o jogo de ontem à noite, esse jogo foi espetacular pelas alternâncias, né? A gente pode falar que pelas alternâncias, por tudo que aconteceu, por quê? O Votuporanguense foi dono da melhor campanha. O Marília foi o 8º, se classificou na última rodada assim. Mas todo mundo sabe que o Marília tem torcida. O Marília, aliás, 1.664 pagantes tinha no estádio de Marília. O Marília ganhou por 2 a 1 do Votuporanguense num jogo extremamente equilibrado. No primeiro tempo, duro, o Marília finalizou 8 vezes no primeiro tempo e o Votuporanguense 4, o dobro. Só que das 8 finalizações do Marília no primeiro tempo, nenhuma delas foi em direção ao gol, aquela coisa que o goleiro precisa de defesa. Tudo passando perto. Das 4 finalizações, a metade do Votuporanguense, 2 o Felipe Garça fez grandes defesas. Então você percebe que mesmo atacando menos, como o Votuporanguense é um time extremamente competente. A gente tem que dar. E o time do Kleber Gaúcho estava pressionado, né? Enquanto o Votuporanguense vinha de 14 jogos invictos, o Marília estava naquela coisa, aquele irregularidade por completa. Veio o segundo tempo e o Kaique, né, num passe do Gabriel Barques, o volante Kaique fez 1 a 0 com 12 minutos. E aí quando você espera um crescimento normal do Votuporanguense e tal, o Marília que sempre... O Marília parece que cresceu na adversidade. Parece não, cresceu. Vou mudar essa frase. Ele cresceu na adversidade. Porque ele foi para cima, começou a pressionar, até que num passe do Zé Andrade, que estava fazendo sua estreia, o Anderson Brito foi lá e empatou os 24. E depois, logo em seguida, uma falta cobrada pelo lado esquerdo pelo Matheus Miller, o Luizão de cabeça, Luizão tem uma mistura de lateral direito, zagueiro, enfim, Luizão de cabeça vira o jogo pro Marília. Aí o jogo fica aquele equilíbrio lá e cá, e termina com a vitória espetacular de virada do Marília. Mas um jogo muito bom, de duas equipes extremamente competentes, equilibrado, e que você prevê outra grande partida assim no Plínio Marinho em Votuporanga semana que vem. Jogaço, vitória sofrida, suada do Marília por 2 a 1. Marília ganhou com Felipe Garça, que no primeiro tempo fez 2 grandes defesas, Luizão, depois Júnior Santos, Luiz Henrique, André Dantas e Matheus Miller, Romário, Anderson Brito, João Lucas, depois Gabriel Rapchan, João Marcos, depois Zé Andrade, Franklin, depois Jonathan Cardoso, Rafael Macena, depois o Alisson Bahia, o técnico é o Kleber Gaúcho. Votuporanguense, João Paulo, Vinícius Baracioli, Amorim, Guilherme Frank, Edson, depois Lucas, Kaique, autor do gol, depois entrou Badi, experiente Badi está no banco de reservas, e o Wendel Júnior. Nando, depois entrou Israel, Adriano Luiz, depois entrou o Anderson Tanque, e o Gabriel Barcos, depois entrou o Igor Pimenta. Esse é o time do Rogério Correia, 2 a 1. Então, Desportivo Brasil 0, Catanduva 1, Sertãozinho 0, Esporte Clube São Bernardo 1, Red Bull Bragantino 1, Grêmio Prudente 0, Marília 2, Votuporanguense 1. Notem que ninguém conseguiu uma vantagem de 2 gols de diferença que poderia tranquilizar. Ou seja, no meu entendimento, são 8 grandes times, está tudo aberto pelos resultados que aconteceram. Claro, com vantagem do São Bernardo e do Catanduva, que ganharam fora de casa, óbvio, né? Bom, vamos então terminar nosso vídeo falando dos jogos da semana que vem. Todos também serão no sábado. 3 horas da tarde, Esporte Clube São Bernardo e Sertãozinho. São Bernardo jogando pelo empate. Sertãozinho precisa pelo menos ganhar por 1 a 0, um gol de diferença para levar para os pênaltis. 17 horas em Presidente Prudente.
O Grêmio Prudente precisa ganhar por 2 ou mais para se classificar no tempo normal. Se ganhar por 1, é pênalti. Red Bull Bragantino 2 jogando pelo empate. 18 horas em Votuporanga. Votuporanguense também tem que ganhar por 2 ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Ganhando por 1, pênalti. Marília joga pelo empate. E o Catanduva, às 19 horas, jogando com o Desportivo Brasil pelo empate. Empatou, ele está classificado. O Desportivo Brasil precisa ganhar por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por 2 ou mais para se classificar no tempo normal. E claro, semana que vem, assim que acabar o último jogo, no domingo pela manhã, eu venho contando os semifinalistas da emocionante Série 3 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!